Have you ever stood at an empty Já ficou airport? parado diante de uma esteira vazia de bagagem do aeroporto enquanto ela circulava infinitamente, perguntando se sua mala foi desviada por algum motivo para Katmandu? Já foi informado de que a última localização conhecida da sua bagagem despachada estava em algum lugar, como é certo que aparecerá em algum lugar, ou você deve considerar comprar tudo novo? Você já teve uma mala contendo materiais essenciais que simplesmente desapareceu? Em caso afirmativo, esta mensagem pode interessá-lo. Hoje vou falar sobre bagagem extraviada. Estima-se que 33 milhões de malas foram tratadas de forma inadequada nos aeroportos no ano passado. Embora isso aconteça com uma pequena porcentagem de viajantes, por mais infrequente que seja, o pensamento de ter pertences importantes extraviados é uma preocupação universal. Recentemente, quando viajava para uma designação de fim de semana, percebi que minha bagagem de mão não caberia no compartimento superior. Eu precisava dela. Tinha material importante, essencial. Quase antes que tivesse a chance de reagir, um atendente pegou minha mala, colocou a etiqueta em sua alça, me entregou um comprovante de bagagem e levou meu precioso bem embora. Durante todo aquele voo, tive um sentimento de ansiedade. Eu esperava que alguém estivesse cuidando da mala e seu conteúdo. Esperava que não fosse esquecida, avariada ou extraviada. Segurei meu comprovante de bagagem na esperança de um reencontro bem-sucedido. Minha história teve um final feliz. Minha mala e eu nos reencontramos, mas a experiência me fez pensar. Você já deve ter ouvido uma reportagem de Osaka, no Japão, sobre um recorde mundial do Aeroporto Internacional de Kansai. Algo quase inacreditável. Após 30 anos de operação e processamento de centenas de milhões de itens de carga, bagagem de mão e caixas, este aeroporto não perdeu um único item de bagagem. Nenhum único item. Como isso é possível? Tsuyoshi Habuta, chefe de operações de bagagem do aeroporto, acredita que perda de bagagem nunca deve acontecer, porque a bagagem é preciosa para os passageiros. Essa atitude permeia toda a sua equipe. O sucesso do aeroporto, diz ele, faz parte de um compromisso com o rigor e atenção aos detalhes. O povo japonês desenvolveu uma reputação de atenção aos detalhes. Eles têm um princípio, Kaizen, que encapsula uma mentalidade de busca constante e implementação de pequenas melhorias. Essa prática requer uma disciplina tranquila de sempre buscar pequenas maneiras de melhorar os processos. Eles se orgulham do fato de que essas melhorias quase sempre vêm de quem faz o trabalho diário. Ao longo dos anos, a equipe do aeroporto de Kansai desenvolveu um processo que torna o objetivo de não perder as malas dos passageiros em uma realidade. Treinam os funcionários com rigor, constantemente garantem que cada mala seja contada, rastreada e cuidada. Fazem verificações manuais meticulosas e múltiplas que complementam um sofisticado sistema automatizado. Itens frágeis, como instrumentos musicais, muitas vezes são entregues pessoalmente aos passageiros. Os membros da equipe cuidam dos detalhes, como colocar malas nas esteiras de transporte com as alças voltadas para fora, para facilitar a retirada. Quando você entrega sua bagagem no aeroporto de Kansai, tem a sensação de que eles estão dizendo a você: cuidaremos por seus pertences preciosos, somos responsáveis por eles agora, vamos devolvê-los a você. Ao refletir sobre essas experiências, vejo-me contemplando um momento de confiança muito mais sagrado do que despachar uma mala. De modo reverente, imagino como é para o pai amoroso enviar seus pertences mais preciosos, seus filhos, para longe de seu lar celestial, sabendo que precisam passar pelos desafios da mortalidade. Suponho que seu grande consolo seja saber que eles não viajam sozinhos. Pais, familiares, líderes, amigos, irmãos e irmãs ministradores, vocês e eu, servimos como mordomos de seus bens mais preciosos. Quão amados e preciosos são seus filhos para ele. E quão amados e abençoados são aqueles que cuidam e acolhem os outros.
E, no entanto, a sensação é familiar. Confiar o que é precioso aos cuidados de outros e ansiar por seu retorno seguro. Isso evoca lembranças de cenas familiares, uma mãe, um pai em um meio-fio ou plataforma, despedindo-se de seu estudante, soldado ou missionário. Anos de ensino, preparação e oração que culminam em um momento em que colocam seus bens queridos aos cuidados de outras pessoas, confiando em cuidadores responsáveis para cuidar de seu filho ou sua filha durante toda a jornada até se reencontrarem. De uma maneira muito mais sagrada, nosso Pai Celestial também nos faz uma reivindicação, não com um rótulo em uma alça, mas como uma verdade divina escrita no coração: você é meu, eu o conheço, você não está sozinho, não me esqueci de você, pretendo trazê-lo para casa. Isso é mais do que logística, é redenção. Permitam-me apresentar 2 casos em que sinto que o Senhor ficaria profundamente satisfeito com aqueles que magnificam o seu papel como cuidadores atenciosos e intencionais de sua preciosa carga, seus filhos. A primeira está em nosso papel como irmãos e irmãs ministradores designados. Saibam que vocês representam o Senhor, espiritualmente alinhados com as Escrituras, servindo aqueles que são contados com o povo da Igreja de Cristo, cujos nomes são registrados para que sejam lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo. Devemos zelar sempre pelos membros da Igreja, estar com eles e fortalecê-los. O maior sucesso no trabalho missionário vem quando agimos de maneira normal e natural. O mesmo acontece com a ministração. Convido-os a refletir sobre como podem oferecer amor, cuidados e serviço cristãos, oferecer auxílio e conselho em ocasiões de necessidade espiritual ou temporal, buscar a orientação do Espírito Santo em espírito de oração, ajudar a preparar famílias para fazer e guardar convênios sagrados com Deus à medida que recebem as ordenanças. Considerem sua designação para ministrar de modo cristão os bens mais preciosos do Senhor, que no final de sua jornada mortal podem ser reivindicados e redimidos por Ele. Convido-os a implementar pequenos atos de bondade e cuidado em sua ministração, tornando-se melhores ministros de Jesus Cristo. O segundo é a atribuição universal de fortalecer e nutrir a nova geração, de criar os filhos em luz e verdade. Nos tempos trabalhosos em que vivemos, a nova geração precisa de uma defesa e um refúgio contra a tempestade. Podemos contribuir com esse esforço com investimento e tempo e ensino. Não há maior necessidade, nem maior retorno desse investimento do que quando ele é feito com as crianças da primária, os rapazes, as moças e os jovens adultos. O presidente Dieter F. Uchtdorf prometeu que, se fizermos nossa parte de ensinar, nutrir e depois confiar em Deus para realizar seus milagres, o resultado será mais bonito, mais deslumbrante e mais alegre do que qualquer coisa que vocês podem realizar sozinhos. Como fazemos isso? Motivando, ensinando e incentivando nossos jovens a receber o santo nome de Jesus Cristo em seu coração e mente, a tomar alegremente a cruz de Cristo e a andar em santidade como seus discípulos e emissários. Ensinamos para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados, mesmo o Salvador Jesus Cristo. Inspire-os a fazer com sinceridade e persistência o trabalho espiritual necessário para desenvolver a habilidade fundamental e espiritual de aprender como ouvir os sussurros do Espírito Santo, deles toda a atenção de que eles precisarão na vida. Essas almas preciosas são seres de potencial incalculável, cujo destino é andar pela eternidade em salões de glória celestial. Ensine a nova geração a conhecer, amar e imitar seu Salvador, Jesus Cristo. Ele é a força dos jovens. Eles responderão. Ao contrário de malas, cada um de nós é o responsável final por nossas decisões, crenças e ações, auxiliado por anjos ministradores celestes e terrenos.
Portanto, como discípulos de Jesus Cristo, erguemo-nos com renovada determinação de socorrer e cuidar daqueles com quem entramos em contato. No final, somos todos uma família. Todos nós precisamos de ajuda ao longo do caminho. Cada um de nós possui um comprovante de bagagem que nos marca como filhos de um Pai Celestial amoroso. Nessa etiqueta está impressa uma promessa espiritual e uma proclamação salada que testifica: esta preciosa alma tem grande valor. De um dia será resgatada por seu portador, para nunca mais ser esquecida, avariada ou extraviada. Regozijo-me neste sagrado resgate e celebro o grande privilégio que temos de participar desse trabalho até o dia em que retornaremos em segurança àquele que nos criou e nos amou com um amor perfeito. Que cumpramos nossa missão por nós mesmos e cuidemos diligentemente dos outros à medida que buscam retornar a seu abraço celestial. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.